Bom, gente, então agora vamos dar continuidade à nossa resolução dos exercícios. Esse exercício que eu vou fazer com vocês, da Santa Casa, ok? Ele é um exercício muito importante e de muita incidência em segunda fase, ou na prova da USP ou na prova da Unicamp, ok? Então tenha muita atenção, por gentileza. Vamos lá. Um adulto brinca com uma criança, segurando-a pelos braços, fazendo-a girar de modo que o seu centro de massa descreva um movimento circular e também uniforme. Ou seja, deveremos relembrar as equações do movimento circular uniforme. E eu já coloquei aqui a equação mais importante, né? V ômega R, tudo bem? Vamos lá. Em uma circunferência de centro C e raio 2 metros, ou seja, o exercício me informou o valor do raio, ok? Vou colocar aqui no meu cantinho, eu tenho então que o raio dessa órbita vale 2 metros aqui, tudo bem? Continua a resolver o problema, ó. Contido em um plano horizontal, os braços do adulto e os da criança estão alinhados em uma direção que faz com a vertical um ângulo θ, onde o exercício me informou o seno e também o cosseno desse ângulo θ, ok? Agora vamos ver a pergunta do problema. Sabendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando força dissipativa, né, de resistência do ar, por exemplo, o exercício me pergunta quanto vale a velocidade angular em radianos por segundo. Gente, você pode perceber, a pergunta do exercício está aqui, ó. Ele perguntou exatamente a velocidade angular, não é? Mas a velocidade angular, ela está dentro da grandeza velocidade, que por si só está dentro do movimento, né, da aceleração centrípeta, que por si só está dentro da força resultante, e quando você tem um movimento curvo, a resultante ela é centrípeta. Então essa brincadeira de substituir na aceleração centrípeta V quadrado por R, substituir esse V como ômega R, é uma parte muito legal que a FUVEST adora trabalhar as vestibulandas e os vestibulandos, ok? Mas como você está fazendo o nosso curso do Sinapse, você não vai cair nessa pegadinha, ok? Então vamos lá, vamos começar a resolver o problema. A parte mais importante e mais fundamental de qualquer exercício de física, você lembra, né? É simplesmente representar as forças que estão agindo no sistema, não é? O diagrama de forças. E quando você tem esse movimento, eu desenhei a criança, né, representando esse objeto aqui, tudo bem? E o meu centro, né, ó, o braço da pessoa, do adulto, e o braço da criança estão fazendo um ângulo θ. Gente, a pergunta legal é, quantas forças estão agindo no meu objeto? Vamos lá? A primeira delas, você já lembra, né? É a força vertical para baixo, chamada de força-peso. Uma outra força que nós temos aqui também é a força que o fio aplica na minha esfera, representada pela tração, não é? E a outra força que nós temos é a força exatamente que aponta para o dentro da minha trajetória, chamada de força resultante centrípeta. Então, a partir de agora, gente, eu posso apenas trazer, né? Ó, você percebe que essas retas tracejadas são paralelas. E essa minha corda aqui, ó, é a minha transversal. Então, eu tenho aqui, ó, ângulos alternos internos. Então, esse ângulo também é o ângulo θ. A FUVEST, quando passa o seu gabarito, ela gosta de decompor a força tração. Tudo bem? Eu só vou mostrar para vocês rapidinho, tá, gente? Olha só. Quando você vai decompor, você pode dizer que esta aqui é a tração com o ângulo e esta é a tração sem o ângulo, tá vendo? Então eu posso brincar, como a USP brinca, ela fala isso aqui para você, ó. Olha só que legal, ó. A força resultante centrípeta vai ser igual a T seno de θ, né? Estou decompondo a tração. Tração com o ângulo e tração sem o ângulo, não é? Então, tração sem o ângulo é a força resultante centrípeta e eu posso dizer que o peso é igual a tração com o ângulo. Essa é a resolução que a USP trabalha com vocês, ok?
Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar a tração na primeira equação e substituir na segunda, que é a mesma coisa que eu dividisse uma equação pela outra. É a mesma coisa, ok, gente? A hora que você cancelar a tração, você vai ter o quê? Olha que legal, gente, ó. Que a força resultante centrípeta, ela vai ser igual a quem? Olha só, quem que é seno por cosseno? Isso, ó, é tangente. E o meu peso eu vou passar para cima multiplicando, ó. Então, na verdade, eu só estou mostrando para você como a USP, como a FUVEST, gosta de mostrar o gabarito para os vestibulandos. Mas, na verdade, gente, a Unicamp traz o gabarito mais rápido. Olha só, eu vou colocar esses 3 vetores em um único diagrama, tá? Olha que legal, gente. Você pode perceber que aqui, ó, você tem a força resultante centrípeta horizontal apontada para a esquerda. Tudo bem? Você tem aqui também a força vertical para baixo, que você chama de força-peso. E agora, olha a sua força de tração. Sua força de tração, ela está exatamente aqui, ó. E agora, você percebe que o ângulo θ é o ângulo que está formando entre a linha do peso e a linha da tração. Então, entre tração e peso, você tem o θ. Então, meu θ está exatamente aqui. Você pode fazer a gentileza agora de exatamente calcular a tangente desse ângulo θ para mim aqui embaixo? O que é tangente, pessoal? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, você tem que a força centrípeta divide pelo peso. Se você pegar esse peso aqui e jogar para cima multiplicando, você vai cair na mesma ideia, tá vendo? Ó? Que a força centrípeta é peso vezes a nossa tangente, ok? Então eu só mostrei para você como a FUVEST mostra o gabarito oficial e como a Unicamp mostra o seu gabarito oficial. Perfeito? E agora eu vou pegar este final e eu vou apenas substituir os dados do problema, ok? Então vamos lá. Olha só. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir os meus valores, tá, gente? Olha que bonitinho, ó. Vamos lá. Como é que você calcula a força centrípeta? Lembra disso? Eu vou falar, então, que é massa vezes a aceleração centrípeta. Tá vendo esse peso aqui? Eu vou passar para baixo dividindo, ó. Então, você vai ter exatamente essa ideia, né? Ó, massa vezes gravidade vezes a tangente, tá vendo? Ó? Ou melhor, né? Igual a tangente. E o que é tangente, gente? Você lembra? Tangente nada mais é do que seno dividido pelo nosso cosseno. Rápido, né? O que eu posso fazer aqui com a minha massa? Eu posso cancelar o valor da massa, pois você percebeu que o exercício não me forneceu esse dado. E no lugar da aceleração centrípeta, como é que você calcula, gente? Não é V quadrado sobre R? E quem quer V? V é ômega R e o ômega que eu estou buscando. Legal, né? Então vamos lá, ó. No lugar da aceleração centrípeta eu vou substituir, tá? Então entenda esse passo mais rápido, ó. Ó, V, me acompanha, ó. V quadrado sobre R. Este é o valor da minha aceleração. E você não pode esquecer de colocar o seu G, ok? Então, ó, aceleração dividido pela gravidade. Perfeito? Isso será igual ao quê? Ao valor de seno que divide o valor de cosseno. E a partir de agora eu cheguei onde eu precisava para resolver o meu exercício. Olha só, eu vou dizer então que você tem aqui, ó, me acompanhe, ômega ao quadrado que multiplica raio ao quadrado G vezes R que divide, olha só, seno de θ, cosseno de θ. E agora, cancelando os valores de raio, eu posso tirar o quadrado aqui, né, que é um deles, e eu corto o raio. Agora você percebeu, gente, ó, eu quero o valor do ômega, o exercício me deu o raio, me deu a gravidade, me deu o seno e também me deu o cosseno. Então, o grande trabalho dessa questão foi exatamente você juntar as equações, né, desenvolver as equações e chegar em nosso resultado final, tudo bem? Então agora vamos substituir os valores, gente. Vamos lá, olha só. Então agora eu vou fazer já mais rápido, né? Ó, o meu ômega ao quadrado vai ser... Se você pegar o valor de seno e o valor de cosseno, o
o exercício me informou que o seno vale 0,780. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,780 dividido. Quem que é o meu cosseno? 0,624. Então, você tem 0,624. Esta gravidade, ok? Ó, sobe multiplicando os valores, que vale 10. E este raio vai passar dividindo o valor e o raio vale 2. Acho que o grande probleminha para terminar essa questão é simplesmente realizarmos esta divisão aqui, né, gente? Ó, uma divisão um pouquinho chata para todo mundo, né? Mas essa divisão, só para informar todo mundo, ela vai dar 1,25. Então agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu já vou simplesmente extrair a raiz quadrada, ok? Ó, então a gente vai ter 1,25 vezes 10, nós teremos então 12,5 dividido por 2. Então deveremos ter raiz quadrada. Quanto que vale 12,5 dividido por 2, gente? Exatamente 6,25. Então o exercício me pediu angular. Raiz de 6,25, nós temos 2,5 radianos por segundo. Exercício um pouco longo, não é? Mas uma bela resolução aí. O que contempla nossa alternativa A, ok? De alcançaremos a nossa vaga na universidade. Ok, gente? Legal, né?